pessoal, Guilherme da Bannerjet. Estamos aqui na nossa Bannerjet I3200, cabeça Epson, tá? De alta resolução. Estamos imprimindo esse material, tá? Hoje a gente está gravando um tutorial. Eu quero mostrar para vocês como deixar e como tornar o corte da plotter de recorte mais rápido, sem fazer qualquer alteração nela, simplesmente com a otimização do arquivo. Então, nessa época aqui para o nosso setor é muito aquecida, por conta dessa parte de política, adesivo, isso pode contribuir bastante na metragem que vocês vão, ou na produtividade que vocês vão ter no dia a dia, porque uma simples otimização, ela pode trazer, além de mais rapidez na tua entrega, vai te poupar muito tempo, e hoje a gente sabe que o nosso tempo é muito precioso. Então acompanhe aí na sequência do vídeo, desde a criação do arquivo, que é o segredo aqui do negócio, até a parte final, que é o corte, beleza? Pessoal, aqui a gente vai começar, na verdade, mostrar a parte mais importante e o intuito desse vídeo. A gente vai criar um arquivo que eu vou chamar de híbrido, porque eu vou utilizar a mesma impressão e a gente só vai ter duas facas de cortes diferentes, que são as otimizações que eu quero ensinar ou mostrar aí para vocês hoje. A gente vai fazer primeiro um corte em tabela ou corte em retas, né, de forma otimizada, e a segunda vai ser o corte em S ou corte de bolinhas, só que no formato de curva, tá? A gente vai passar esses dois, vai usar a mesma impressão e só vamos ter duas facas diferentes, beleza? Acompanha aí a criação primeiro da reta e depois do círculo. Então, para a criação desse arquivo, que primeiro vai ser... é uma tabela, na verdade, a gente começa com a distribuição. Então, a distribuição... nesse caso, é primeiro em relação à faca, né? Então vamos lá. Eu vou começar a distribuir no material, né? Aqui eu configurei ele para 1,20 m, que é a área que eu vou ter lá para poder imprimir. Aqui eu acredito que caibam 19 objetos, né? Tem as margens e tudo mais. Então eu consegui colocar 19 cópias, tá? Vou fazer a repetição para baixo e vou fazer uma inversão. Aí eu quero ver se alguém vai conseguir entender o porquê que eu vou fazer dessa maneira aqui. Aí pode deixar aí nos comentários que ganha um desconto na compra de uma Cam Pro. Vamos lá, ó, vou fazer as cópias aqui, tá? Fiz a distribuição. O que é importante eu saber? Lembra que eu falei das quantidades, né? Eu sei que eu tenho 19 colunas. Aqui eu acredito que tenham 6, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou agrupar esses arquivos. Vou vir aqui, criar nova tabela, e eu preciso saber exatamente quantas fileiras eu vou ter e quantas colunas, tá? Eu sei que são 19 e são 6 fileiras, e aí eu preciso ter aqui exatamente, vocês viram que eu selecionei o arquivo, ele me deu a medida e a medida, então eu vou inserir essas medidas aqui. Por quê? Quando eu der o OK, ele vai criar para mim uma faca, né? Vamos lá, vamos alinhar aqui para ver se deu certo, né? Se os tamanhos bateram, ó, tá certinho aqui, tá? É um corte que a gente vai fazer rente, sem nada de sangria, beleza? Então, essa foi a criação da tabela, até, né? Eu criei a linha da onde eu vou cortar. E agora, lembra que eu falei que a gente vai fazer um aprofundamento aí na otimização, da onde a máquina vai percorrer? Então, a gente vai mexer agora nessa tabela para que a máquina perca menos tempo se deslocando durante o corte, e com isso a gente ganha tempo e otimização, beleza? Então acompanha aí na sequência. Então, como é que eu vou fazer essa otimização? Vou começar aqui convertendo essa tabela em curvas, né? Depois que eu converti em curvas, eu vou desagrupar. Então eu tenho agora acesso a todas as arestas, né, ou linhas de forma separada. E aí o que é interessante eu entender aqui, e a gente vai selecionar o arquivo e pegar essa ferramenta de forma. Essas setinhas, elas servem para indicar exatamente o sentido em que a máquina vai começar a linha e terminar. Então aqui a gente pode perceber que esse é o começo, ou seja, ela está empurrando o corte para lá, e o final ela tem uma setinha que indica que é o término do corte. Como a gente quer fazer isso de uma forma otimizada, ao invés da máquina vir começar cortando, voltar sem cortar, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai inverter essa linha para que a máquina comece cortando aqui, ela vai terminar essa linha aqui e já vai voltar cortando essa linha. Então como é que a gente vai fazer isso? A primeira linha é essa, eu não vou mexer. Na segunda, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar ela. Essa eu vou pular e a próxima eu espelho. Por quê? Com isso a gente vai criar esse movimento de ida e volta
a máquina aproveitando o tempo e já cortando as duas linhas, né? Então pulo essa, altero essa e assim todas as outras. Na mesma coisa aqui, você vai, pula a primeira, inverte essa, pula, e aí você vai ver que o teu arquivo, quando você selecionar, ele vai ficar todo invertido. Então uma seta vai e a outra volta. Bom, então aqui eu terminei de fazer as inversões, né? Ó, como vocês podem ver, a gente tem uma indo e a outra voltando, então é isso que vai interessar aqui pra gente, né? Então a gente tá com a faca pronta, tá? Então vou lá, vou selecionar, agrupar e vou alinhar isso com a impressão. Por quê? Agora vem a parte importante, que é a gente criar as marcas de registro para poder fazer a impressão desse arquivo, né? Ó, posso até pintar a linha de vermelho aqui para ficar mais fácil de ver, né? Ó, bem alinhadinho, beleza? Então, fiz a edição da linha, da onde a máquina vai cortar. Tô com o plugin do Corel instalado. Lembrando que precisa instalar se você não tiver. A gente pode fornecer, tem no site da Bannerjet também. Então, você vai vir aqui na adição, né, para adicionar as marquinhas. Pode colocar a configuração de espaço, né, espaço entre o arquivo. Aí fica a critério da forma que vocês preferirem. Eu gerei aqui um arquivo que ele tem as marcas, né? Ele tem as marquinhas aqui. O que seria o próximo passo agora que eu faço? Eu gosto de salvar o arquivo de corte primeiro. Então eu apaguei a impressão. Às vezes não faz tanta diferença, mas quando é um arquivo às vezes muito pesado, eu gosto de apagar. Então eu apago a impressão. Clico aqui para poder gerar o arquivo. No caso eu vou fazer por pendrive, então eu vou salvar aqui, né? Vou colocar aqui para salvar o arquivo, né? Teste 01. Então salvei o PLT, né? Teste 01 reta, vou salvar o PLT. Vou voltar aqui o arquivo com a impressão. Vou pegar agora só a linha de corte, pegar só a linha de corte, né? Vou descer aqui a impressão, vou pegar só a linha de corte aqui, excluir a linha de corte, seleciono de novo e aí eu posso fazer a exportação, aí PDF, né? A forma que a tua impressora aceitar melhor ou que você já está habituado a exportar. Então vou colocar aqui impressão e salvar em PDF, tá? Que esse PDF ele vai ser o que eu vou usar para imprimir e o PLT que eu salvei eu vou jogar no pendrive. Se eu tivesse com a máquina direto no computador, eu já poderia vir lá no próprio plugin, né, e mandar cortar. Eu vou fazer pelo pendrive, que também é uma opção de comunicação, beleza? Então, esse foi a preparação do arquivo para retas. Agora a gente vai fazer com corte em bolinhas em formato de ondas, né? Eu vou começar fazendo a bolinha exatamente no tamanho da arte, né? Então aqui a gente tem a arte. Vamos só ver se ela vai alinhar aqui com o arquivo, né? Vamos ver, ó, certinho. Tá? Então esses 6 centímetros, né, eles vão corresponder exatamente, a máquina vai fazer esse corte aqui, tá? Deixa eu agrupar aqui de novo para não esquecer. Como é que a gente monta? Esse da bolinha ele tem alguns passos a mais, né? Como é que a gente vai montar? Eu começo aqui convertendo esse círculo que eu fiz em curvas. Então eu converti ele em curvas, né? Vou usar a ferramenta de forma de novo. Então venho aqui na ferramenta de forma. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas bolinhas, tá? Vou clicar em invertido e vou separar essas duas bolinhas. Então, separei. Depois que eu separei essas duas em específico, eu venho aqui e separo a bolinha num contexto geral, né? Total, seleciono ela e separo de novo. Quando eu fiz isso, eu fiz um meio círculo perfeito ali, né? Então, feito esse meio círculo, como é que eu começo a fazer essa repetição? Ou seja, como é que eu formo essa bolinha em forma de S ou um corte contínuo? Eu faço exatamente isso aqui. Eu jogo essa para cá, eu criei esse S, né? Feito esse S, o que a gente vai fazer? Seleciono os dois de novo, vou vir aqui, né? Ou invertido, vou combinar. Então eu combinei uma linha com a outra, pego a ferramenta de forma de novo, seleciono os dois, venho aqui e dou um unir. Quando eu uni ele aqui, o que a gente fez? Vou falar para a máquina que aqui ela vai começar e aqui ela vai terminar, ó, exatamente na mesma setinha. Aqui ela começa e ela termina aqui, a mesma setinha que a gente viu no corte anterior. E agora o que eu vou fazer? Só distribuir, só que não é simplesmente distribuir isso, eu ainda vou ter que unir mais, porque
eu tenho que... aqui eu fiz só uma repetição, eu tenho que fazer por todo o arquivo, porque a gente vai fazer aquele arquivo híbrido, né? Então, seleciono aqui e vou fazer as cópias, né? Ó, fiz as cópias aqui, tá? Feito as cópias, vou lá de novo, vou repetir os mesmos processos. Venho aqui, vou combinar, combinei os arquivos, eu vou vir agora aqui unindo, né? Ó, vou unindo um por um, então seleciono, unir, e aí vou fazer em todos eles, dessa linha de repetição, né? Vou fazer aqui em todos eles, ó. Unir, fiz aqui em todos eles. Então, agora sim, eu criei uma linha que começa aqui e termina aqui, tá? Só que eu preciso fazer a volta, que é para fechar o círculo perfeito. Então aí eu faria uma cópia aqui, o atalho que a gente geralmente usa é o mais, né? A tecla mais. Porque com a tecla mais eu criei uma outra linha por cima dessa, e aí eu uso o espelhar. Então quando eu fizer esse espelho, ó lá, a gente já tem aqui um círculo formado, né? Só que ainda não está pronto, porque eu preciso unir de novo a linha de baixo com a de cima, combinar, pegar a ferramenta de forma, porque eu ainda tenho uma abertura aqui e uma abertura aqui. Então eu vou escolher uma, geralmente eu deixo a da esquerda, vou unir essa aqui, e agora sim, eu tenho o começo e o final voltando para o mesmo lugar, né? Então essa aqui seria a minha linha para fazer o corte das bolinhas em formato S. Agora eu só vou adequar ao arquivo, né? Vou fazer as cópias aqui no sentido para baixo, né? Então são 6, né? São 6 repetições. Agrupo aqui a minha faca e vou alinhar com a impressão para ver se vai dar certo. E aí a gente tem aqui a faca para bolinhas, né, criada. Essa em específico, ela não precisa fazer aquela inversão, né, de ir para lá e para cá. Por quê? Ela sempre começa e termina no mesmo lugar. Então, nesse caso, assim que a máquina fizer essa primeira fileira de bolinhas, ela já vai estar próxima a essa, então ela já vai sair cortando de novo aqui, tá? Então, esse aqui seria a minha faca para fazer com bolinhas. Aí vou repetir só o mesmo processo. A impressão eu não vou salvar, né? Aliás, a impressão eu não vou salvar. Eu vou excluir, no caso. Lembra que eu falei anteriormente? Eu vou só excluir a impressão e salvar a faca de corte. E aí eu vou ter o mesmo processo, 2 facas, uma impressão. E aí eu vou mostrar para vocês na máquina as diferenças e como eu vou cortar isso, beleza? Pessoal, aqui a gente já terminou a impressão. A gente vai fazer o corte, né, na Campró Servo de 1,20 m, e eu vou mostrar para vocês também o take-up, que é uma solução que a gente também vende. Para esse tipo de corte e esse tipo de repetição em específico, ele faz toda a diferença, porque além dele desbobinar o material sozinho, ele também rebobina. Então você tem a automação completa. Primeiro, ele vai te poupar tempo, porque você põe a máquina para cortar e deixa ela fazendo tudo sozinho. E segundo, que você não vai sujar o teu adesivo e deixar ele cair no chão, por exemplo. Então, aqui a gente vai fazer de 2 etapas. Se você acompanhou a preparação dos arquivos, eu tenho uma mesma impressão, eu habilitei de faca híbrida, né? Então eu vou mandar um arquivo que está pelo pendrive, que eu estou cortando pelo pendrive, eu vou mandar esse arquivo que são as retas, que eu vou cortar, depois eu vou trocar o arquivo e mandar ele cortar aquele que a gente fez com os círculos, né? Com as bolinhas, beleza? Acompanha aí.
like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe in love. Hold on just a little. Pessoal, então aqui ela já está indo para a última repetição, né, dessa cartela, é a última fase do corte aqui. Terminando essa, ela já vai automaticamente pro próximo, né? Ela tá terminando essa cartela sozinha, agora ela já vai pro próximo, ó. Ela mesmo já vai buscar as marcações e continuar fazendo o corte. Então, se você tiver um rolo inteiro do mesmo arquivo e você quiser configurar, a CamPro tem essa opção. Todas elas têm, na verdade. Leu sozinho, ó, e já vai sair cortando de novo. Pessoal, aqui eu vou aproveitar e mostrar também mais um recurso que tem disponível em todas as CamPros, que é a repetição automática de arquivos que são iguais, né? O que eu vou dizer? O que eu vou configurar? A distância de uma repetição para outra e quantas repetições eu tenho, né, para fazer, tanto no comprimento quanto na largura, que seria para lá. Aonde eu vou isso? Ajustes, configurações avançadas, matriz, né? Aí eu vou ligar a opção matriz aqui em cima, né? Ó, ligo aqui. Vou dizer aqui em cima a quantidade que eu tenho nos eixos, né? Que é o eixo X e o Y. Então eu tenho repetição só no eixo Y aqui no caso, que seria só no comprimento. Na largura eu não tenho. Então eu vou colocar aqui, tá? E vou dizer a distância que eu tenho entre uma e a outra, tá? Então, aqui eu tenho a do Y e aqui eu tenho a do X. No caso aqui, eu sei que é 5 centímetros. Então, seriam 50 milímetros que eu vou deixar aqui, tá? E quando eu for mandar cortar, tá? Com o matriz ligado. Então, vamos lá, vou mandar cortar, ó, com o matriz ligado. Ele vai me pedir se eu quero matriz ou uma vez só. Se eu marcar matriz, ele vai obedecer essas configurações que eu fiz aqui. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero ter contribuído aí de alguma forma para impactar nas CamPros de quem já tem, quem for a vir comprar. Isso é só uma das formas de se fazer o arquivo. Eu sei que existem outras formas, o pessoal posta sempre bastante lá, mas o intuito sempre é ajudar, é somar conhecimento, colocar isso em prática, que é os trabalhos serem executados de formas mais rápidas, mais precisas, a gente perder menos tempo e ser tudo mais automático, beleza? Acompanhe a gente aí, mais pra frente vai ter mais vídeo, a gente vai colocando mais conteúdo. Valeu, um abraço!